Olá, eu sou o Wellington, professor de violoncelo da Escola EMAC. Hoje vamos falar um pouco das partes do violoncelo, né? E suas madeiras também. Isso é importante para conhecer o instrumento e até mesmo na hora que a gente vai comprar, né? Às vezes tem instrumentos mais baratos, com determinadas madeiras. Enfim, vamos começar falando do tampo, né? Que é essa madeira da frente, e o fundo do violoncelo. Aqui a gente tem duas madeiras diferentes, né? Uma precisa ser mais dura que a outra, uma precisa ser mais mole porque ela dá o timbre e a direção do som. Enfim, a madeira do tampo, quando a gente fala em instrumentos de qualidade, né, geralmente ela é abeto, né? E a madeira do fundo, né, e das laterais é uma madeira que a gente chama de acero. Tem outras madeiras mais baratas também, enfim, mas vamos falar de instrumentos de qualidade, né, de madeiras boas, que a gente encontra até mesmo em instrumentos chineses, né. A China, eles têm, como eles não pagam imposto, né, eles conseguem material bruto em um preço muito mais acessível, né, então às vezes a gente acha instrumentos na faixa de 3.000, com essas madeiras, né, então que vale muito a pena até, né. Ahn, Outra parte importante do violoncelo seria o espigão, né? O espigão serve para colocar o instrumento no chão, né? Onde a gente apoia ele. Mais pra frente eu faço um vídeo mais detalhado, né? Eu tô olhando pro lado aqui que eu tô vendo minha colinha, né? Pra seguir aqui, pra não esquecer nenhuma parte. A gente tem o espelho, né? O espelho é madeira utilizada de melhor qualidade seria o ébano, né? É lógico que existem outras madeiras, né? Por exemplo, esse aqui, o espelho não é de ébano. Mas toda a outra parte seriam as madeiras que eu citei, né? A gente tem o braço do violoncelo, né? Que seria essa parte. Pestana, que seria esta partezinha aqui, ó. Onde serve para colocar as cordas, né? E ela, geralmente a gente precisa levar em bons luthiers para ajustar a altura, né? Dá uma diferença em conforto muito grande na hora de tocar, né? Cravelhas, né? Que serve para afinar o violoncelo. Então, ó, as cravelhas de qualidade são essa madeira também, o ébano, né? Ó, essa cravelha é de ébano, ó, dá pra ver um pouco a diferença. Ó, esse não é e essa é. O ideal é as duas partes de ébano, né? É uma madeira mais resistente e além de ser bonita também, tem a questão da beleza, né? A gente tem outra peça importante que é o cavalete, né? Que serve para transmitir, né? O som das cordas pro instrumento. E é um... Quanto mais nobre a madeira, mais a qualidade de som você vai ter, né? Então tem isso. Esse é ébano, né? Que é uma qualidade boa, que seria a mesma madeira do próprio violoncelo, né? Mas existem outras madeiras mais baratas que colocam, mas muda o timbre, a altura do som. Então vale a pena o investimento também. Hum, Basicamente essas seriam as partes. Aí tem alguns detalhezinhos, né? Por exemplo, isso aqui a gente chama de voluta, né? Hum, E outra peça importante do violoncelo que a gente nunca pode deixar de falar são as cordas, né? E o arco, né? Esse aqui é um arco. Eu tenho um outro arco, mas eu esqueci de pegar ele. Esse aqui é um arco de fibra de carbono mesmo, né? É um arco bom e o preço um pouco mais acessível que o arco de madeira, né? Mas a qualidade dele é muito boa, né? É óbvio que tem uns arcos de fibra de carbono numa faixa de preço mais barato que não vale a pena. Mas eu investi num arco de uma faixa de preço um pouco melhor e assim, valeu a pena, assim, não perde tanto para um arco de madeira, né? E sai mais em conta um pouco, sim, sem dúvida. Dá uma diferença de preço, sim, mas não de qualidade, né? Que é o mais importante, né? Outra peça importante que eu esqueci, né? O estandarte, né? Também é ébano, né? De qualidade, né? Também, hoje em dia, se usa muito do mesmo material, né? Fibra de carbono. Por quê? Quanto mais leve, mais vibração tem, né? Então você chegou nesse consenso que a fibra de carbono, ela, por ser mais leve, ela dá mais sonoridade ao violoncelo, né? Esse também não é um de qualidade, não, mas tá montado aqui por enquanto, né? Que tem um outro violoncelo que tá arrumando.
Aí as partes do arco que são importantes. Talão, né? Que é essa parte aqui. A crina, que geralmente a gente tem que trocar a cada 6 meses, 1 ano no máximo, assim. Se você toca muito, muito, até em menos tempo, né? Aí a ponta, né? Que é outro detalhe importante, assim, que é bom a gente conhecer, porque a gente usa muito na hora de definir as arcadas, né? Então, da parte do violoncelo seria isso. Então vamos assistir um vídeo que é importante de um luthier, ele falando da importância dos ajustes periódicos que a gente precisa fazer no instrumento, né? Então ele vai falar um pouco das partes, cravelhas, cavalete, como a gente já viu aqui no vídeo, é importante. E é interessante isso, assim, a gente acha que é só tocar um instrumento, né? E não é. É um instrumento que realmente a cada ajuste você mantém a qualidade do som, né? E a gente perde, né? O balançar, o afinar, a gente tira todas as coisas do lugar. É muito parecido com que, sabe, quando a gente vai trocar o pneu do carro, né? Quando a gente troca o pneu do carro, a gente tem que fazer o alinhamento, o balanceamento, senão o carro sai do eixo, né? O violoncelo é muito parecido. Então, no afinar, no pôr na caixa, no transportar, essas mexidinhas acaba que com o tempo, assim, vai tirando um pouco do som, né? Então é sempre bom a gente, pelo menos uma vez por ano, ou até menos, assim, fazer também essas regulagens periódicas, né? Que a gente ajusta timbre, sonoridade, limpeza, é importante. Então por hoje é só, pessoal, valeu aí, assistam o vídeo no final aí do Luthier, que tem ótimas dicas também, e abraço a todos aí. Olá, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o trabalho que nós vamos fazer neste violoncelo. Este violoncelo eu já mostrei aqui para vocês anteriormente o trabalho antes e depois, né? E ele agora retornou aqui para a gente fazer a manutenção periódica. Alguns amigos estavam pedindo, mostra um instrumento que você está fazendo a manutenção periódica. Vou mostrar para vocês. O que nós vamos trabalhar? Aqui nas cravelhas, o que acontece? Elas saíram extremamente justas, rentes, mas ela sair um pouquinho aqui, com o passar do tempo no uso, é normal. Porque na medida em que a gente vai afinando, a madeira vai compactando do outro lado também. Então, e ela também vai gastando. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar este excesso aqui, não é? Vamos arredondar novamente e aplicar o batom, a resina certinho, para quê? Para que ela possa afinar com maior tranquilidade. O que mais nós vamos fazer na manutenção periódica? Lubrificar aqui as canaletas da pestana, para que a corda possa correr com mais tranquilidade. Limpeza nos poros do verniz, polimento, limpeza no espelho, polimento. Nós vamos limpar o cavalete, porque cai bastante breu, né? E aqui, deem uma olhada, o que acontece? A corda lá, nós não colocamos a cunha, para ela não afundar. Podem observar como ela afundou. Nós vamos colocar a cunha desta vez, e nós vamos também lubrificar as canaletas do cavalete, para que a corda possa correr melhor. Vamos verificar a distância do estandarte, porque ela pode mexer, né, uma vez que o instrumento é tudo móvel, o estandarte é móvel, isso é normal. E também nós vamos verificar a posição da alma, se ela moveu, tá bom? É basicamente isso que nós vamos fazer na manutenção periódica. É igual um automóvel, é igual um carro, que você tem que fazer as revisões para deixar ele certinho, tá sempre trocando óleo. O instrumento é a mesma coisa, nós temos que cuidar dele, né? E normalmente na manutenção periódica a gente já troca o jogo de cordas, não é? E também a gente já dá uma olhada no arco, troca a crina, se tiver na fase de trocar a crina. Para quê? Para que o instrumento ele esteja sempre com a manutenção em dia. Ajustar o instrumento e não cuidar desse ajuste, deixar cair breu, deixar sujar, não corrigir o cavalete, você pode perder esse ajuste. Por isso que eu explico isso, tá bem? Espero que tenha tirado a dúvida. Muito obrigado por nos acompanhar.